Obrigado, boa tarde a todos. Eu acho que uma boa parte das pessoas aqui me conhece pelo meu nome, Everton Pereira, e eu acabei incorporando o arquiteto de tanto orgulho que eu tenho por essa profissão. Bom, pessoal, eu como a maioria das pessoas, dos brasileiros, comecei a trabalhar muito cedo como pintor de parede, e nesse período eu fazia letreiro e fachadas e tudo mais, e fui sempre pensando em algo mais para a minha vida, né? Aí eu fiz um curso técnico no Senai de projetos mecânicos, e aí foi quando eu comecei a mandar currículo para os lugares, e fui contratado finalmente por uma empresa de estrutura metálicas grande, mas eu fui contratado como chão de fábrica, não como desenhista. Mas em todo momento, como desenhista lá, eu pensava, eu falava, pô, eu quero ser desenhista. Isso eu levava para todos os cantos da fábrica. Eu falava para todo mundo, falava, cara, eu preciso ser desenhista, quero ser desenhista, e eu vou ser desenhista e tudo mais. E o meu encarregado, né, ele falava, cara, você nunca vai ser desenhista. Você sempre vai ser chão de fábrica. E o chão de fábrica é bater bolinha, limpar chão sujo, e não tem problema. Eu estava ali porque eu sabia que era uma fase, era uma etapa da minha vida, né? E eu aceitei esse desafio de estar lá. E foi indo, e eu sempre falando para todo mundo, 6 meses ali, todo mundo já me conhecia. E até então, um determinado dia, eu vi descendo dos escritórios o gerente geral, bem arrumado. Eu falei, pô, estava vindo na minha direção, falei, pô, será que chegou a hora? E ele falou, Everton, fiquei sabendo que você é desenhista, fez curso técnico mecânico, e eu acho que apareceu a sua oportunidade. Nós vamos fazer um teste com você aqui dentro. Falei, amém. E aí, nesse mesmo dia, eu percebi que o encarregado não gostou muito, ficou ali meio que me encarando. E ele falou assim, ó, antes de você fazer teste, você vai lixar uma peça aqui de metal e vai deixar ela brilhando para mim. E depois você faz o teste, você vai lá para cima, você faz o que você quiser. E foi o que eu fiz, né? Fui ali, mas ele não passou as orientações de como manusear a lixadeira. E ela bateu em 2 cantos, e quem já trabalhou com isso sabe que ela pode causar acidente, comigo não foi diferente. Eu tive um corte aqui, eu tive que ser afastado, porque tive esse acidente de trabalho. Mas tudo bem, tive que ser afastado, fui embora, e com aquilo lá na cabeça, falei, nossa, vai dar tudo certo, eu vou voltar, eu vou conseguir. E eu me inscrevi no curso de edificações em Bauru. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou me empenhar para ser bom nisso, né? E quando eu retornei ao trabalho, eu descobri que eu não tinha mais trabalho. Já tinham contratado um desenhista e eu fui mandado embora. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas eu tinha o curso para pagar, eu tinha o curso para fazer. E eu não ia desistir de fazer. E aí eu procurei emprego em qualquer lugar. E como eu já fazia muro, pintura em muro, eu achei um emprego no supermercado. Fazia aquelas plaquinhas de promoções do supermercado, e eu fazia aquelas plaquinhas e de segunda a quarta, de quarta a sábado eu empacotava a compra. Um determinado dia, eu estava ali empacotando compra, eu vi no fundo da onde estava o meu caixa, que eu estava empacotando, veio esse meu encarregado com um esboço de sorriso, carregando carvão, carne, cerveja, tudo. E eu falei, rapaz, ele vai vir me cumprimentar, né? Não. Ele acabou de passar tudo, olhou para mim e falou, ei, desenhista, agora você está no seu lugar. E me deu 3 tapinhas nas costas. Naquele momento me desceu, a boca ficou seca, comecei a tremer e óbvio que eu chorei e pedi para ir embora. Porque eu não entendia tanta maldade, porque eu só era um menino querendo fazer minha história, querer desenhar, querer, né? E óbvio que não deu certo, e aí eu saí do mercado, tinha que pagar o curso, continuei pagando o meu curso, e resolvi sair de Lençóis e ir embora de Lençóis, e foi onde que eu pedi uma ajuda para um professor de edificações que me deu uma oportunidade no escritório de arquitetura. Eu nem sabia o que era arquitetura, eu nem sabia que existia essa profissão, porque era muito distante da minha realidade. Família humilde, não sabe o que é arquitetura. E aí eu fui para esse escritório de arquitetura e lá eu fiquei fascinado. Eu conheci a profissão que
que me fez brilhar os olhos, o coração disparar, porque eu vi aquele escritório, vinha pessoas de fora, pessoas importantes, chegava de jato em Bauru, o meu patrão falava, precisa mandar um motorista buscar. Eu achava aquilo fascinante, falava, cara, como que uma pessoa tem um jato, velho, e vem aqui em Bauru conversar com o escritório? Eu falei, legal, quero arquitetura. Foi quando eu me inscrevi na faculdade. Meu patrão falou, Everton, você não vai conseguir fazer faculdade pública, você vai ter que fazer para faculdade paga, eu vou aumentar seu salário. E meu salário passou de 800 para 1.200, ajudou para caramba. E a faculdade custava 600 e pouco. Óbvio que não dava para pagar. E toda a economia que eu fazia, que eu sempre fui muito econômico, era para me garantir 3 meses de faculdade. E esses 3 meses de faculdade, eu tinha certo. Mas eu tinha uma coisa certa também. Eu não ia parar a faculdade. Eu comecei a faculdade e com muita dificuldade, fiquei viajando ainda um ano, saía de Lençóis 5h30 da manhã, voltava meia-noite, essa loucura, né? E comecei minha faculdade. E lá eu identifiquei muitas pessoas que queriam um diploma, mas não queriam o conhecimento. E aí eu comecei a fazer trabalho para os alunos e cobrar um percentualzinho ali, né? Cobrar uma taxinha. E comecei a ganhar meu dinheirinho na faculdade para pagar minha faculdade. Mas assim, era tudo muito contado, era tudo muito restrito. Eu não tinha condições de sair do foco ali, né? E eu lembro, recordo, um sonho que eu tive durante 2 anos, que eu realizei ele depois, era comer um rodízio de pizza de R$14,90. Que tinha numa pizzaria, exatamente onde eu pedia carona para ir para a faculdade, tinha essa pizzaria. Demorou 2 anos para eu realizar esse sonho. Mas estava ali, perseverante, sem desistir. E aí, fazendo os trabalhos, resolvi mudar para Bauru. Aí os custos aumentaram, óbvio, né? Porque daí eu fui morar numa república e as condições eram difíceis, tudo, mas tudo ok. Estava me virando, fazendo trabalho para as pessoas que tinha construtora, já estava me virando. Mas assim, era tudo muito regrado. Aí chegou a época que eu não contava, que era a época do feriado, né? O pessoal já começava a desacelerar, começava a parar de ir para a faculdade, e óbvio que eu parei de receber porque eu não tinha trabalho para fazer, né? E aí, um determinado dia, aconteceu o que eu mais temia. Não tinha o que comer. Eu cheguei em casa, uma sexta-feira o pessoal tinha ido tudo viajar para suas casas, que era todo mundo de fora. Eu estava ali, eu cheguei, não ia ter aula nessa sexta-feira, eu abri a despensa, não tinha nada, abri a geladeira, não tinha nada. Esse dia foi muito difícil. Mas eu não tinha opção de desistir, mas foi muito difícil. Eu brinco com a minha esposa, eu falo assim, eu não tenho plano B, meu plano é o A e eu não vou desistir dele. E aí nesse dia, muito difícil, eu sentei na escada na frente do apartamento e comecei a chorar. Falei, rapaz, preciso passar por isso mesmo? Embora minha família é muito simples, se eu voltasse para Lençóis, na hora eu ia ter algo para comer. Na hora. Mas eu não queria voltar. Se eu ligasse para qualquer amigo, alguém me levaria algo. Mas eu não queria, mas não é orgulho. Eu queria entender o meu propósito. E aí foi quando eu conversei com meu amigão, quem que é próximo de mim sabe, é Deus. E nessa conversa dura e longa, eu falava assim, e aí, cara, o que você quer de mim? O que você espera com isso? Né? Me ajuda a entender. Uma coisa é certa, eu nesse diálogo com ele, eu não vou desistir, mas eu peço para o Senhor que me dê força e sabedoria para continuar adiante. E eu tive essa força e sabedoria minutos depois dessa conversa. Entrei para dentro de casa, tomando água para tentar passar fome, mas não passa fome com água. E aí, a hora que eu abro a geladeira, eu falei assim, eu vou tomar meu último copo d'água, minha última refeição, e vou deitar, e amanhã eu vou para Lençóis e vai estar tudo ok. Mas não demorou 10 minutos, meu amigo do andar de baixo me ligou, falou, Everton, você está na sua casa? Eu falei, estou. Ele falou, rapaz, você já jantou? Eu falei, não jantei, que eu estou pensando que eu vou jantar, mas pensando o quê? Não tinha janta. Daí ele pegou e falou assim, rapaz, errei a mão no macarrão, tem macarrão para uns 3 dias aqui, você não quer vir jantar? Fui. Naquele momento eu falei para ele, chorando, falei, rapaz, você acabou de tirar eu do momento de fome. Ele ficou bravo, óbvio, ele falou, cara, por que você não veio aqui antes? Eu falei, eu precisava passar por isso. E nesse momento eu entendi que Deus tinha um propósito para mim.
As pessoas não queriam que eu fosse para esse propósito, mas eu tinha força o suficiente para conseguir atingir meu objetivo. Fui fazendo minha faculdade com muita dificuldade, e nesse período de faculdade eu voltava para Lençóis toda sexta-feira. E nessas sextas-feiras que eu voltava para Lençóis, eu voltava desenhando à mão, treinando fazer casas grandes, né? Porque esse era o meu foco. E as pessoas voltavam tomando cerveja, fazendo festa, que é natural, todo mundo que é estudante sabe. E eu não participava da festa porque eu não tinha condição de rachar, e eu ficava ali na minha, né? Vez ou outra alguém falava, vem cá tomar uma, tal, e eu ia, mas era muito raro. A maioria das vezes eu vinha refletindo e desenhando, ficava só o faixinho de luz, como está esse aqui, eu desenhando, treinando o desenho. Porque eu falava assim, cara, eu preciso desenhar bem, para vender bem. E aí veio um outro apelido para mim, o sonhador. Todo mundo falava, lá o sonhador, e eu escutava lá no fundo. E às vezes, quando eles estavam muito loucos, eu jogava cerveja no meu papel que eu estava desenhando. Não tinha problema, eu tirava o papel, trocava o papel e começava de novo. E eu sabia que aquilo era passageiro e provisório, porque eu tenho uma relação com meu amigão e ele não ia me abandonar. Então, esse menino sonhador que estava ali, o desenhista sonhador, né? Hoje, ele desenha sonhos. Esse sou eu, meu escritório. Essas casas são construções que estão acontecendo agora. Em nosso escritório, há 2 anos, pela revista Interarc, está entre os 100 escritórios do estado de São Paulo, os principais escritórios de arquitetura do estado de São Paulo. Isso é só título, mas na verdade o que eu quero falar para todos vocês é não desistir do sonho. Eu tinha um sonho, eu tinha um foco. E quando eu olho assim para vocês, todo mundo fala assim, lá no meu escritório a gente conversa muito sobre isso, fala assim, Everton, se você pudesse falar alguma coisa para alguém, para essa pessoa se sentir motivada, o que você falaria? É um treino, eu vou falar para vocês. Todo dia acordem cedo, lavem o rosto, olhem para o espelho e fala, eu sou foda. No sentido, eu sou focado, eu sou otimista, eu sou destemido, eu sou audacioso. Ninguém vai fazer com que eu desista do sonho. É isso que eu falo para vocês. Muito obrigado por terem me ouvido. Desculpa o nervosismo, não sou palestrante, mas obrigado por essa oportunidade, gente.